China, da Inglaterra, que as mulheres tiveram participação direta nas arquibancadas e dos estádios desde o início, inclusive proporcionando o surgimento do termo torcedoras. A propósito, as mulheres ricas, né? Porque o futebol começou na elite. E a regra número 1 para os jogadores do time era ser branco. Regra 2, ser rico. Regra 3, ser estudante. Nossa, não queria ver um Pelé ou um Garrincha. Mas alguns times menores, de expressão, começaram a incluir negros, mulatos como jogadores. Em 1923, o Vasco da Gama foi campeão carioca, tendo em seu elenco pobres trabalhadores, brancos, negros, mulatos. Aí, Vascão! Só que faz um tempo que o Vasco não sai da crise. Rebaixado mais uma vez no Brasileirão. Nem o senhor Vasco da Grama para salvar. Com o sucesso do Vasco, não quiseram boicotá-lo. Gente, que coisa! O racismo no futebol era pesadíssimo e começou forte. Sabe o que fizeram depois que o Vasco foi campeão em 1923? Mais regras. Para disputar o campeonato, os times tinham que comprovar o vínculo empregatício estudantil dos jogadores. Depois passaram a exigir a assinatura dos atletas na súmula, o que excluía os analfabetos. Gente, se essa regra da assinatura se mantivesse até hoje, não sei não. Vejam bem, estamos falando no início do século XX, 1923. E vocês sabem há quanto tempo havia sido abolida a escravidão? A escravidão, isso mesmo. Somente 35 anos antes, em 1888. 35 anos antes, gentes. A elite brasileira certamente não tinha nem assimilado que os negros eram gentes. E achavam que os negros deveriam usar a perna para jogar capoeira lá no quintal da mãe dita. Pensem comigo. Vocês acham que iriam aceitar o negrão, grandão, fungando nas suas costas e te seguindo durante 90 minutos num jogo? Ai, até palpitei. Se na época o racismo já era um horror, imagina agora, 133 anos depois da abolição. E ainda temos atos inaceitáveis desse preconceito. Mas voltando ao assunto da capoeira, ou como diria Graciliano Ramos, a rasteira, essa sim deveria ser um esporte nacional. Abrindo rápido um parênteses, gente, quando o futebol começou a se popular no Brasil, havia protestos contra esse esporte de gente respeitada, como Lima Barreto, autor de Triste Fim de Policarpo Quaresma, e Graciliano Ramos, autor de Vidas Secas, por exemplo. Fecha parênteses. Graciliano apontava que a rasteira, uma espécie de capoeira, era uma arte de passar a perna no outro. Abre aspas. Este sim é esporte nacional por excelência. Todos nós vivemos mais ou menos a tirar rasteiras uns nos outros. E se algum de vocês tiver vocação para a política, então sim, é a certeza plena de vencer com auxílio dela. Não há político que não a pratique. Desde Sua Excelência, o senhor Presidente da República, até o mais pançudo e beócio coronel da roça. Todos os salvadores da pátria têm habilidade de arrastar o pé no momento oportuno. Fecha aspas. Não é lindo? Parece que está falando dos dias atuais, não é? Outra curiosidade foi a história do pó de arroz. Conhecem? O jogador negro Carlos Alberto deixou o time do América do Rio para jogar no Fluminense. Em 13 de maio de 1914, ocorreu um jogo entre os dois clubes e o Carlos Alberto iria jogar contra o seu ex-clube. Gentes, o Carlinhos era um sujeito muito vaidoso e gostava de fazer a barba antes do jogo e passava um talquinho para refrescar a pele. Não é que nesse jogo os torcedores do América
Só para provocar seu ex-jogador, começaram a chamar o Carlos Alberto de pó de arroz. Pronto. Foi o bastante para o Fluminense ficar conhecido como time pó de arroz. A história não acaba aqui. Com o passar do tempo, criou-se a lenda de que o Carlos Alberto passava pó de arroz para ficar branco. E uma vez que o Fluminense era um dos times brasileiros mais racistas e que não aceitava jogadores negros. São histórias e lendas do futebol, vai saber. Beijão, gentes!